Oi, gente! Vou gravar hoje para vocês a videoaula dessa fofurinha aqui do gatinho Félix. Nós já fizemos uma live aqui onde eu ensinei essa almofadinha e eu fiz nessa outra cor aqui e ensinei algumas técnicas também para deixar sem marcação aqui o trabalho, tá? Então hoje nós vamos começar aqui a gravação do gatinho. E para isso, hoje eu vou fazer ele nesse tom de amarelinho aqui com off-white. Vamos utilizar a agulha de crochê de número 3, tesoura, fibra siliconada, agulha de tapeçaria, marcador de pontos e um fio pretinho assim, ó, para bordar, tá? Então, nós vamos começar aqui fazendo a patinha. E aí, as patinhas, a gente vai fazer a mesma receita, tá? Para essa dianteira e essa aqui, só que vai ter um detalhe diferente. Quer dizer, quase a mesma receita. Aqui a gente começa igualzinho, tá? Com fio clarinho, aqui também. E aqui tem uma certa quantidade de pontos e não fechamos. E aqui tem menos pontos e nós fechamos, unimos os dois lados, tá? Então, só para já mostrar para vocês. O rabinho eu não coloco enchimento, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui fazendo uma das patinhas, tá? Vou fazer um anel mágico, e aí, pra começar a patinha, eu começo com uma cor clarinha. E faço um anel mágico, e dentro desse anel eu coloco 6 pontos baixos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Feito os 6 pontos baixos, agora nós vamos fazer aqui a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, tá? Aí, a gente vai terminar o próximo giro com 8 pontos. Então, vamos lá. Vou fazer segundo giro, vou começar 1. No próximo, faço mais 1, ou seja, 2 pontos baixos sozinhos. No seguinte, eu faço um aumento. E agora, eu repito o processo. 2, né, sozinhos, ó, 1, 2, deixa eu pegar mais um pouquinho de fio, e finalizo aqui com um aumento. Aí, esse meu segundo giro, ele vai ficar com um total de 8 pontos. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, eu vou fazer a carreira de número 3, 8 pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, eu corto o fio sem deixar muito fio aqui, por quê? Porque agora a gente vai mudar para a cor amarelinha. Esse aqui eu fiz num tom meio acinzentado. Esse próximo gatinho eu vou fazer num tom amarelinho. Aí, gente, pra ficar bonitinho aqui o acabamento, ó, quando eu termino essa parte branquinha, eu pulo um ponto aqui, ó, que é o próximo, venho no seguinte, aí pego aquele fio lá do último ponto que eu teci e passo ele por baixo das 2 alças do ponto. Volto no ponto de onde sai o fio, insiro a agulha no meio do ponto. E passo esse fio aqui por dentro para entrar a agulha aqui pra frente, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma correntinha, tá? Agora, aquele ponto que eu pulei, ó, eu insiro a agulha por baixo da alcinha do ponto pulado. E levo esse fio lá pra trás e dou uma leve puxadinha. Isso faz com que eu não fique com degrau aqui, tá? Ou o degrau fique pequenininho, baixinho. Aí, eu amarro esses 2 fios, só pra não ficar com fio aqui. Não, tava sujinho aqui meu fio. Ó, vou cortar. Vou inserir aqui. E aí, agora, antes da sequência aqui, as patinhas, eu vou mostrar pra vocês. Essas patinhas aqui, elas são um pouquinho mais compridas do que essas, tá? Então, vocês vão fazer, ó, essas patinhas aqui da frente um pouquinho maiores.
vocês vão fazer essa sequência que eu fiz aqui. Para as 4 patinhas, essa sequência branca não muda, no caso, o fio white. E nessa parte compridinha, vocês vão fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão fazer aqui, ó, 7 giros, tá? Com a cor amarela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, essa é a parte compridinha. Então, você vai fazer essa parte branquinha aqui, vezes 2. Depois, vai trocar para o fio amarelo, que é o que a gente vai fazer agora. E para a parte comprida, você vai fazer 7. E não vai só fazer esse acabamento que eu ensinei aqui. Na realidade, que eu ensinei aqui, né? Vocês façam o mesmo acabamento aqui quando terminar com o fio amarelo. E aí, você não fecha. Você coloca fibra. Vou usar aqui a pontinha da tesoura. Não precisa colocar muito, tá, gente? Ó, eu coloco mais aqui embaixo, tá? Mas como ele fica deitadinho em cima da patinha, então essa aqui você pode colocar até essa parte aqui alta, até aqui o finalzinho. Nas duas, tá, gente? Tô fazendo só uma aqui, mas você faz isso com as duas. Ó. Aí, nessa aqui, vocês estão vendo que eu não deixei fio, porque aqui eu deixei muito fio. Aí, para economizar essa, eu deixei sem fio, mas deixem aí um fiozinho pra costurar. E aí, faça os dois aqui, preencha, né, a fibra nos dois e separe que essa é a parte altinha. E pra fazer essa patinha aqui traseira, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, branquinho, e depois a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltinhas aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Ah, e depois fechamos, unimos aqui, ó, tá bom? Nas duas. Então, vamos lá. Ó, vou vir aqui. Vou inserir o fio amarelo assim, ó, pegando nas duas alcinhas e fazendo uma correntinha. E vou virar aqui fazendo, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Se eu tinha 8, eu vou fazer 8, né? Fiz a primeira correntinha, que vai equivale como primeiro ponto, e vou seguindo aqui. Aí, tem atenção com aquela parte lá que você finalizou. Opa. Trabalho é pequenininho, então vocês sabem, né? Quando é pequenininho assim é mais delicadinho. Aí, agora, vocês contem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, eu vou dar uma dica aqui para não acontecer aí com vocês o que acontece com muita gente. Às vezes, a pessoa começa assim com essa correntinha. Ó, vou até colocar esse fio amarelinho aqui pra dentro, pra ficar melhor a visualização aqui no vídeo. Ó, às vezes a pessoa já vem aqui, ó, dá sequência na próxima carreira e já começa nessa alcinha. Só que essa primeira correntinha aqui equivale como primeiro ponto. Se você já vier trabalhar aqui, ao invés de ter 8, você vai ter 7 pontos. Então, existem muitas opções aqui. Uma delas é essa que eu vou ensinar pra vocês. Quando você começar a sua carreira com uma correntinha e subir, né, e ser equivalente ao primeiro ponto, quando você for fazer o próximo giro, esse aqui, você faz um ponto aqui dentro, no meio dessa correntinha que você fez pra subir. E logo do ladinho aqui, ó, você faz mais um ponto, que é o primeiro, no caso aqui o segundo, né, que é o primeiro e aqui o segundo. E aí, agora você confere, você vai ter 8 pontos certinhos. Então, você não vai ter problema, tá? Ó, a gente vai virar aqui.
E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5 giros, tá? Então, eu tô aqui no segundo, tô indo pro terceiro. Lembrando que essa é a patinha menor. E aí, cuidado pra você não pular nenhum pontinho e a sua patinha, a patinha aí do seu gatinho não fica torta. Eu gosto muito, gente, de tecer com agulha 2,5 ou 2. Fica bem da hora o bichinho? Fica. No caso, seguindo essa receita aqui. Mas eu acho que o ponto fica mais delicadinho. Essa agulha número 3, eu quis fazer pro gatinho já ficar maior aqui, tá? Pra dar opção pra quem é iniciante, pra quem ainda tem dúvidas de receitas. Mas eu gosto muito, se você já é nível intermediário, tenta fazer seus amigurumis aí com esse mesmo fio usando a agulha 2. Ou 2,5, se você não conseguir direto com a 2. Você vai ver a diferença. Ó, a gente fez 1, 2, 3, 4. Deixa eu terminar aqui o quinto giro. Eu não botei marcador, me perdoem, mas se vocês colocaram aí, vocês vão ver onde termina o quinto giro. Porque são 8 pontinhos, tá? Agora, essa patinha menorzinha, você também vai colocar a fibra, porém, você não vai colocar, não precisa colocar até aqui em cima. Você pode colocar só aqui nessa partezinha de baixo, ó. Tá? Só aqui, ó, pra dar um voluminho. Agora, a gente vai fechar aqui, ó. Após conferir aqui 5 giros na cor amarela, você vai vir no próximo ponto e vai unir, ó. Pegando nas alcinhas aqui dessa parte de trás do trabalho com as alcinhas da parte da frente. E vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo e o terceiro. Feito isso, eu corto o fio, deixando o quê? Um pouquinho aqui para costura. Então, vamos repetir aqui, ó. Essas são as patinhas aqui menores, dessa parte do corpinho do gatinho, tá? Esse bordadinho a gente faz depois da costura, não precisa fazer antes, porque pode ficar torto na hora de costurar. E esses aqui são os bracinhos da parte da frente. Esse aqui tá mais magrinho porque eu tenho que colocar enchimento, ok? Então, patinhas dianteiras e traseiras, ok? Bom, gente, e agora aqui, ó, pra fazer o rabinho, nós não vamos colocar fibra depois de pronto. Nós também não vamos fechar aqui como nós fechamos a patinha menor. Nós vamos deixar assim, ó. Aqui você vai começar com 6 pontos baixos no anel, depois vai fazer 2 giros com 6 pontos baixos, tá? E aí, depois faz 10 giros com a cor amarelinha. Então, começa com 6, faz 2 giros com 6, faz o acabamento da cor off-white, inicia lá com a cor amarela, faz 10 giros sempre com 6 pontos aqui. E no final, corta deixando o fio para a costura, sem colocar a fibra aqui. Bom, e aí agora as orelhinhas. Pra gente fazer as orelhinhas, a gente também vai começar aqui com a cor clarinha, que é o off-white. 6 pontos baixos no anel, depois um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, a gente na primeira carreira tem 6 pontos baixos no anel, na segunda, fazendo essa sequência de um ponto baixo e um aumento por 3, você termina a segunda carreira com 9 pontos. E aí, finaliza com a cor off-white. Na segunda carreira, faz o acabamento da cor off-white. No terceiro giro, insere a cor amarelinha claro, né? Que é a cor do corpinho. E aí, você faz a sequência de 2 pontos baixos e um aumento aqui por 3 vezes, tá? E aí, feito isso, você vai ter um total de 12 pontos. Tem o total de 12 pontos? Faz mais uma carreirinha só de ponto baixo sobre ponto baixo e finaliza, faz aquele arremate que eu ensinei, tá?
E aí, você faz duas, né? Faz as duas orelhinhas. E aí, nós já separamos aqui. Agora, a gente vai fazer o focinho, tá? O focinho é bem fácil. A gente vai fazer um anel mágico. E aí, dentro do anel mágico, a gente vai colocar 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, a gente puxa aqui, ó. Fecha e corta. Aí, não precisa deixar fio pra costura, porque a gente vai colar esse focinho. Então, ó, finalizamos aqui. Vamos vir aqui. Podemos até fazer com a agulha de tapeçaria, que eu acho que vai ficar mais fácil. E aí, a gente faz o acabamento aqui um pouquinho diferente, ó. A gente vai vir aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos do anel mágico. Vamos passar a agulha por debaixo aqui, ó, vindo de trás pra frente, ó. Passamos aqui por debaixo das duas alcinhas aqui do primeiro ponto. Depois, a gente vai aqui, ó, no meio desse último pontinho, né? Passa o fio aqui no meio do ponto, ó. E leva ele lá pra trás, sem fazer aquele detalhe que eu ensino pra vocês, tá? Quando a gente pula um ponto, aqui não, aqui é só isso mesmo. Aí, cuidado só pra não repuxar quando você fizer um nozinho, aí você corta. Não precisa dar gotinha de cola aqui agora, por quê? Porque a gente vai depois colar esse focinho aqui, tá bom? Aí, peguem o fiozinho, ó, de bordar pretinho. Eu já até tenho um aqui sobrando, ó, cortadinho. E aí, vamos bordar aqui. Ó, a gente vai vir aqui no meio do anel mágico, passa o fio aqui. Aí, vem aqui por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó, e passa o fio preto. Aí, volta aqui por trás no anel mágico. E vem aqui, ó, tem esse do meio, a gente pula ele. E vem no seguinte aqui do lado, faz tipo um Vzinho, ó. Tá? E aí, ó, você vai fazer sempre esse movimento. Você vai voltar aqui. E aí, agora, você vai tentar fazer pontinhos aqui, ó, um pertinho do outro. Borda um ladinho, puxa pro fio não ficar soltinho. E vai fazendo esse movimento aqui, ó. Sempre puxando, tá? Ó, de um lado e do outro. De um lado. Aí, às vezes, ele vem pro ladinho, você puxa ele pra cá, ó, leva ele pra lá. Bota ele pertinho do outro. Puxa, aí vem pro outro lado e faz a mesma coisa. Aí, você vai fazendo isso, ó, até você preencher toda essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou adiantar aqui, mas, ó, é fazer isso aqui, ó, gente. Preencher, e aí depois a gente faz esse bordadinho aqui. Como é que a gente faz esse bordadinho aqui? A gente volta aqui no anel, no buraquinho do anel mágico, e faz um tracinho reto aqui, ó. E faz o acabamento com um fiozinho preto aqui atrás, tá? Então, eu vou finalizar aqui esse bordadinho, desse jeitinho aqui, que eu falei pra vocês, ó. E aí, por que que eu também falo que tem que ser um fio mais fininho? Porque se você ficar fazendo esses movimentos aqui com fio grosso, fica muito bruto. O gatinho, ele é pequenininho, vocês viram, né? Então, se você fizer ele com fio muito grosso, fica bruto esse acabamento. Ó.
O outro parece que eu bordei menos, esse aqui eu tô bordando mais, acontece, né? Às vezes um ponto fica mais alto, aí dá um pouquinho mais de trabalho, acontece. Tá? Mas, ó, eu vou bordar aqui e mostrar, ao invés de finalizar, porque eu acho que tem muita gente, às vezes, fica com dúvida. Aqui. Então, ó. Decidi mostrar pra vocês, tá? Ó, a gente acompanha o fio onde a gente quer que ele fique ali em cima. Pra ele o quê? Cobrir aquela parte branca que tá aparente, ó. Tá? É que essa agulha aqui de tapeçaria, ela é mais grossinha. Se eu fizer ela com uma agulha mais fina, eu vou conseguir inserir, mas, ó, preenchi tudinho aqui. Aí, eu venho aqui do ladinho, ó, e bordo um pedacinho aqui em cima. Aí, bordo de novo. Pra não ficar aquelas pontinhas branquinhas aqui. Aí, venho aqui do ladinho, ó, faço a mesma coisa, ó. Que aí, assim, eu preencho bem aqui em cima também, ó. Aí, se ficar algum pedacinho, como eu tô vendo aqui, eu volto com o fio aqui no meio, ó. E vou lá. E acompanho o fio para ele fechar aquele branquinho que tá ali, ó. Tá? Ó. Ok? Vocês viram? Aí, agora, pra fazer aquele detalhe da boquinha, você desce retinho aqui. Ó, você vem aqui no meio de novo. E aí, você desce bem retinho. Aí, você vira aqui, pra ver, tá? Pra não ficar torto. Ó. Aí, se você achar que tá clarinho, faz mais um. Se você fizer só uma vez e achar que não tá aparecendo, ó, faz mais um. Tá? Aí, é isso. Como eu tô gravando, né, uma coisa é eu fazer aqui sozinha como eu fiz esse, sem gravar. Quando eu tô gravando, às vezes, eu não tô vendo direito aqui o acabamento. Mas faça o mais pretinho que você puder fazer aqui, ó, pra ficar bonitinho esse focinho, tá bom? Aqui eu usei uma agulha mais fininha, de tapeçaria, que eu não tô achando ela aqui agora, tá? Então, façam isso e separem. E aí, agora, peguem a cor amarelinha, porque a gente vai começar a fazer essa parte aqui do corpinho, tá? A agulha vai ser a mesma, vai ser a agulha de número 3, a gente vai começar aqui fazendo um anel mágico. E aí, a gente vai colocar aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... e 6. E aí, eu viro aqui. Ó, e vou começar o segundo giro. Segundo giro, eu vou fazer aqui, ó, 6 aumentos. Aí, peguem seu marcadorzinho aí pra você não se perder. E aí, nesse segundo giro, eu vou ter um total de 12 pontos, depois de fazer os 6 aumentos, tá? Então, aumentos, para quem não lembra, são 2 pontos juntos aqui. No caso, pontos baixos, né? Que a gente tá fazendo. Ó. Bom, cheguei aqui no finalzinho, eu tenho um total de 12 pontos. Vou para a terceira carreira. Tiro meu marcador, né? Para começar a próxima carreira, fecho bem aqui, ó. O anel mágico. Vou para a terceira carreira, onde eu vou fazer por 6 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo sozinho. Já vou marcar aqui esse primeiro ponto feito. E vou seguir a sequência aqui por toda a carreira. Então, um ponto baixo sozinho já fiz, e agora eu vou fazer 2 juntos, que é o aumento. Depois, um sozinho, depois 2 juntos. Um sozinho. E assim eu faço aqui até o final, e no final eu preciso ter um total de 18 pontos, tá? Terminei aqui a terceira carreira, com um total de 18 pontos, vamos para a próxima carreira, onde eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos sozinhos e depois um aumento por toda a carreira.
E aí, a gente vai terminar com um total de 24 pontos. Então, faço os primeiros 2 aqui sozinhos. Aqui eu não vou trabalhar com a sequência de círculo perfeito, porque eu não quero complicar o vídeo para vocês, mas quem já conhece e quiser fazer, pode fazer, tá? Então, ó, 2 sozinhos. E depois um aumento. 2 sozinhos. E depois um aumento. 2 sozinhos. E um aumento. E 2 sozinhos. Um aumento. E aí, no total, a gente precisa conferir 24 pontinhos aqui. Bom, e aqui na carreira de número 5, a gente vai seguir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda ela. E no final, depois de fazer essa sequência, você vai conferir o total de 30 pontos, ok? Então, seguimos aqui. No final, fazemos a conferência, se temos 30 pontos. Feita a conferência, façam 5 giros, somente de ponto baixo sobre ponto baixo, com 30 pontos, tá? Então, você vai fazer a carreira 7, perdão, a carreira 6, a carreira 7, a carreira 8, a carreira 9 e a carreira 10, com 30 pontos. Bom, gente, depois de fazer aqui as carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com 30 pontos, agora a gente vai para mais uma carreira aqui, que é a 11ª, e aí a gente vai fazer um movimento contrário aqui, tá? A gente não vai aumentar, a gente vai fazer uma carreira agora, onde a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos sozinhos. Então, fiz 1, fiz 2 e o terceiro. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Aí, vamos marcar, né? Pra gente não ter problema aqui. Cadê meu marcador? Ó. 1, 2, 3. Então, deixa eu marcar aqui o primeiro. E aí, por toda essa carreira, a gente vai repetir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando chegar no final, você vai ter um total de 24 pontos, tá? E aí, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Bom, fiz aqui, ó, a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição na 11ª carreira, fiquei assim, com 24 pontos. Aí, só para vocês entenderem, a gente está fazendo essa parte mais estreitinha aqui do corpo, para depois da sequência essa, tá? Então, cheguei aqui ao total de 24 pontos, agora eu vou fazer o giro 12 e o giro 13 com 24 pontos. Então, faça agora 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Com 24 pontos. Bom, agora que a gente deu essa forminha aqui, ó, do corpo, essa partezinha aqui, a gente vai fazer agora, novamente, 3 pontos baixos e um aumento, assim como a gente tinha feito aqui embaixo, porque a gente vai aumentar essa parte. Então, nós vamos seguir aqui agora fazendo 1, 2, 3 e um aumento. E a gente vai fazer isso por toda a carreira. E aí, no final, a gente vai voltar a ter um total de 30 pontos, tá? Então, façam aí essa sequência de 3 e um aumento por toda a carreira. E no final, confira aí se você tem os 30 pontos. Bom, essa carreira que a gente terminou de fazer aqui de aumentos é a carreira de número 14º, né? A carreira 14. Agora que a gente tá com esse total de 30 pontos, a gente vai fazer novamente, como a gente fez aqui, 5 carreiras. Então, você vai fazer a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª. Você vai fazer aqui 5 carreiras com 30 pontos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou adiantar aqui as minhas 5 carreiras e volto com vocês. Terminei aqui, ó, a carreira de número 19, né? Segui aquela sequência de ponto baixo sobre ponto baixo por 5 carreiras. Agora, a gente vai voltar a diminuir. Então, a carreira de número 20, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos, sozinhos, né? E uma diminuição. Aí, marcamos aqui o primeiro dos 3 pontinhos. E vamos dar sequência a essa carreira aqui, fazendo exatamente assim. 3 pontos baixos sozinhos e depois
uma diminuição. E aí, lá no final, a gente vai voltar até 24 pontos. 1, 2, 3, uma diminuição. 2, 3, uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Aí agora, a gente vai dar uma paradinha aqui, ó, e vamos preencher o nosso trabalho com a fibra, tá? Ó, começa a preencher essa parte aqui do fundo. Opa. Vai sempre colocando com a mão direita, no caso se você é destro, e acertando aqui, moldando com a mão esquerda, tá? Ó, fazendo esse movimento aqui. Não precisa encher muito, tá, gente? Tá parecendo que é muito aqui. Mas, ó, eu só preenchi mesmo pra dar a forma. Tá? Que depois a gente achata ele um pouquinho. Se vocês repararem aqui, eu achato ele um pouco assim, ó. Bom, a gente fez aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai para a próxima carreira e vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final, a gente vai ter 18 pontos, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Só empurra essa fibrazinha para dentro, tá, gente? Para você não tecer aqui com a fibra. Então, vamos começar aqui e vamos fazer 1, 2 e vamos fazer uma diminuição. Aí, eu marco aqui o meu primeiro dos 2 pontinhos aqui que eu fiz. E vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final, vou conferir se eu tenho um total de 18 pontos, tá? Terminei aqui, ó, e aí vocês estão vendo que o trabalho já vai fechando. Agora, a gente vai vir para a próxima carreira e vamos fazer a sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição. 1 ponto baixo sozinho e uma diminuição. Aí, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto baixo e vou seguir aqui, ó, nessa carreira, fazendo 1 ponto baixo sozinho e depois diminuindo. Cuidado aqui, sempre puxa um pouquinho essa laçada, para o seu trabalho ficar bem fechadinho, né? Não ficar cheio de buraquinho aqui nas diminuições. E no final, você vai ter um total de 12 pontos, fazendo essa sequência de 1 ponto baixo sozinho e depois uma diminuição. Vamos fazer a última sequência aqui, 1 sozinho, e vamos diminuir. E aí, você confere aí. Você precisa ter aqui 12 pontos. Só que, agora a gente vai parar mais uma vez e vamos preencher essa parte aqui com a fibra. Aí, é bom que você dê uma forma bem direitinha aqui, pra ele ficar bem fofinho. Não duro, tá, gente? Não é cheio de fibra, não. É a forma mesmo. Eu uso aqui a ponta da tesoura, mas cuidado, pra você não furar aí seu trabalho. Aí, você vai vendo, ó, aqui ainda falta um pouquinho. Ó, que depois eu amasso ele assim, pra ele ficar deitadinho. Ó, aqui ainda falta mais um pouco, que eu vejo que aqui tá achatado mesmo. E aí, é isso. Aí, você vê aí o seu, tá? Não deixa ele muito cheio, porque senão quando você for fazer esse movimento pra achatar ele e ele ficar deitadinho, bonitinho, ele não vai ficar. Ele vai ficar todo assim, ó, rechonchudo, tá?
Bom, aí agora tendo aqui, né, o total de 12 pontos, como a gente viu, agora a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. Essa carreira que a gente vai fazer agora é a carreira de número 23, tá? Eu não fui falando o número de todas as carreiras, mas se você seguir a orientação, você vai ver essa aqui é a de número 23. Então, vamos lá. 6 diminuições seguidas agora. Vou fazer a primeira. A segunda, lembra sempre de dar uma puxadinha nessa laçada para não ficar aberto. Ó, e aí, eu vou fazer aqui por toda a carreira, tá? 6 diminuições seguidas. Aí, no final, vou preencher mais um pouquinho aqui onde eu vejo que tá faltando e volto com vocês. Fiz aqui, ó, as 6 diminuições, já cortei meu fio deixando um pedacinho aqui para eu fazer o acabamento, ó. E aí, eu vou preencher mais um pouquinho aqui nessa pontinha. Olha como a fibra entrou fácil aqui. Porque ainda tinha, né, um pouco a preencher, ó. E fibra, gente, se você é nova, tá começando agora a fazer amigurumi, é com o tempo mesmo que você vai vendo, né? Porque tem gente que coloca de mais, tem gente que coloca de menos. E também é questão de gosto, né? Como você quer fazer o seu amigurumi. Mas, se você quiser seguir aqui a minha receita, faça assim, tá? Não coloque tanto, ó. Agora, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeçaria e vamos fechar aqui, como a gente chama de anel invertido, né? A gente passa o fio aqui, ó, por cada alcinha aqui da frente dos 6 pontos que ficaram. E depois a gente puxa e fecha. Às vezes eu faço até de novo aqui em algum, ó. Agora eu puxo. Tá? Fechei bem, venho aqui no meio e saio com esse fio lá de um outro local, ó. E aí, agora, corpinho aqui prontinho. Gente, diferente aqui do corpo, a cabeça a gente não vai fazer um círculo, tá? A gente vai começar ela aqui de uma forma diferente. A gente vai começar fazendo aqui 8 correntes. Faço o nozinho inicial e agora eu vou fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito aqui as 8 correntinhas, confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou voltar aqui, ó, vou vir na alcinha, não essa aqui, tá? Vou vir nessa. E vou fazer um ponto baixo. Primeiro ponto baixo, vou de novo fazer mais um ponto baixo, o segundo. Vou fazer o terceiro, sempre pegando aqui na alcinha. Quarto, o quinto e o 6º ponto, tá? Fiz 6 pontos baixos aqui. Agora, no 7º, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, ó. 1, 2 e 3. Vou virar meu trabalho e bastante atenção aqui, ó. Quando você virar o seu trabalho, perceba bem, ó, que você tem essa primeira alcinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui, vamos lá, é o nozinho inicial, ó. Esse aqui é o nozinho inicial, tá vendo? Opa, ó. Aqui já é uma alcinha, ó. A gente vai vir nela, ó. Nessa primeira aqui. Por que eu tô fazendo questão de mostrar que ela fica tão agarradinha aqui, ó? Porque muita gente pula essa alcinha. E não é pra pular, tá? Ó. Aqui, ó. Aqui é o nozinho inicial e ali é a primeira correntinha, ó. Então, a gente vai vir aqui, ó. Desse lado agora e vamos trabalhar em cada alcinha dessa 6 pontos baixos. Então, eu mostrei pra vocês onde está a primeira, né? Ó. Vou vir nela. Por mais que você tenha um pouquinho de dificuldade, se você quiser trocar a agulha, fazer com uma agulha mais fininha, né? Pegar a agulha, por exemplo, deixa eu ver aqui uma agulha mais estreita, ó.
supor que eu quero usar essa aqui. Ó, vou vir aqui, fecho essa minha laçada para o ponto não ficar aberto e vou vir aqui nessa primeira, ó. E vou fazer um ponto baixo. Agora eu volto com a minha outra agulha aqui para não ficar sofrendo, né? Ó, e vou fazer meu segundo ponto baixo, meu terceiro ponto baixo, meu quarto ponto baixo, sempre nessas alcinhas de cá, meu quinto ponto baixo, meu sexto ponto baixo. E aqui, ó, nessa última alcinha eu vou fazer o quê? 3 pontos baixos juntos. 1, 2, 3. E aí, agora, vocês confiram aí, vocês precisam ter um total de 18 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tendo os 18 pontos, agora você vai virar aqui, ó. E vai vir e vai fazer um ponto, marque aí para você não se perder. Ó, fez um ponto e vai fazer 6, tá? Bom, aí fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos do lado de cá, vou fazer o sexto, ó. Tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão, já tinha feito o sexto, gente, ó. Marquei aqui o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, do lado de cá também, eu vou fazer o quê? 3 aumentos seguidos, ó. 1, 2. 1, 2, né? Segundo aumento. E aqui, o terceiro aumento. Aí, do lado de cá, o que que eu vou fazer? 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, ó. 3 aumentos seguidos, ó. Fiz um, vou fazer mais um e aqui mais um. O que que a gente vai ter agora aqui? Um total de 24 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá? Aí, agora, a gente vai fazer, próxima carreira, 6 pontos baixos sozinhos e depois um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Em cima daqueles aumentos, a gente vai seguir essa sequência. Fez 3 vezes aqui a sequência de um ponto baixo e um aumento, vem pra cá e faz 6 pontos sozinhos. E repete aqui, um ponto baixo e um aumento. Aí, a gente vai ter um total de 30 pontos. Então, vamos lá. Ó. Próxima carreira, 1, 2, vamos fazer 6 pontos, tá? Vou marcar aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Feito os 6, vou repetir por 3 vezes aqui. Um sozinho e um aumento. Então, fiz a primeira das 3. Um sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. E aqui, um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. Aí, do lado de cá, eu repito 6 pontos sozinhos, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a mesma sequência que eu fiz aqui, eu faço do lado de cá. Um sozinho e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto baixo sozinho e agora 2 juntos, né? Que é o aumento. Um ponto baixo sozinho e 2 juntos. Um ponto baixo sozinho e 2 juntos. Agora, a gente tem que ter o total aqui de 30 pontos, tá? Depois de chegar aqui essa quantidade de 30 pontos, a gente vai fazer 3 giros aqui com 30 pontos. Então, a gente vai fazer 3 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Vou adiantar aqui
E para que você não se perca, pegue um fio de uma outra cor. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando você for começar aqui, ó, essa carreira, para você não ter que ficar tirando, né, o marcador, ou se você também não tiver um marcador, pode usar um fio de uma outra cor. E vamos começar a sequência aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Aí você vai saber, né, quando você terminar aqui, as 3 carreiras. Por quê? Você sabe que você começou nessa, ó. Tá aqui onde você começou, tá? Façam aí as 3 voltas e eu volto aqui com vocês quando eu tiver feito aqui as minhas. Bom, gente, depois de fazer as carreiras aqui, ó, em ponto baixo, agora a gente vai começar a aumentar mais um pouquinho aqui. A gente fez esse iniciozinho da cabeça e agora a gente vai aumentar um pouquinho essa parte aqui. E aí nós vamos seguir, tá? Deixa eu tirar aqui, colocar o marcador de novo. Nós vamos seguir agora fazendo o quê? 6 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui. Fazer o primeiro, segundo. Deixa eu marcar aqui o primeiro que eu fiz. Terceiro, quarto, quinto e sexto ponto baixo. A gente tinha feito aqui um ponto baixo e um aumento, quando a gente estava aumentando, né? Agora, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos, ó. 1, 2 e um aumento. A gente vai repetir isso aqui, ó. Fez a primeira, vai fazer a segunda e a terceira. 3 vezes aqui. Fizemos uma. Aí, agora, vamos fazer de novo a sequência. 2 sozinhos e um aumento. E pela última vez aqui, ó. 2 sozinhos e um aumento. E aí, estamos do lado de cá. Fazemos 6 pontos baixos sozinhos normal. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui repetimos aquela sequência de cá. Qual é a sequência? 2 pontos baixos sozinhos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2 e um aumento. E aqui, 1, 2 e um aumento. E a última sequência, 1, 2 e um aumento. Depois que nós fazemos isso, a gente tá aqui, ó, com um total de 36 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer 3 carreiras com 36 pontos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo aquele fio e vou fazer aqui 3 giros de pontos baixos sobre pontos baixos. Então, aqui, ó, já fica marcado. Opa, peraí que eu enfiei no meio do fio. Aqui é onde eu marco o meu primeiro giro, onde vai iniciar, né? Então, eu vou fazer 3 giros aqui. Agora, é só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu troquei o marcador pelo fio rosinha, porque assim eu não preciso tirar ele ali do lugar, tá? Eu deixo ele ali e vou seguindo aqui. E aí, eu tô fazendo aqui o meu primeiro dos 3 giros, tá? Com 36 pontos baixos. Ó, terminei o meu primeiro giro aqui com 36. Agora, vou fazer mais 2. Depois que eu fiz aqui, ó, as 3 carreiras,
Agora, pra gente terminar aqui, ó, a parte da cabeça, a gente vai fazer 2 carreiras de diminuições. A gente tem 36 pontos aqui, agora a gente vai fazer a sequência de 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Vou marcar o meu primeiro dos 4 aqui, vou tirar aquele fiozinho e vou fazer aqui uma diminuição. E novamente, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E de novo, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E assim eu vou fazendo por todo o giro. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E de novo. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, antes a gente tinha aqui 36 pontos, fizemos essa sequência, agora a gente volta a ter aqui, ó, diminuiu, né? Temos 30 pontos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira aqui de diminuições, onde a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por todo o giro. Então, ó, 1, 2, 3 e uma diminuição, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição por todo o giro. 1, 2, 3 e uma diminuição. E de novo, 1, 2, 3 e uma diminuição. E de novo, 1, 2, 3, mais uma diminuição aqui. 1, 2, 3, outra diminuição. E de novo. 1, 2, 3 e uma diminuição. E aí, a gente termina aqui agora com 24 pontos, tá? Gente, aqui na cabeça, ó, a gente vai fazer mais uma diminuição. A gente vai fazer agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E a gente vai terminar com um total de 18 pontos, tá? Aí, confiram aí. 18 pontinhos, tá? Deixa eu voltar aqui com a fibra que eu tinha tirado. Ai, gente, ó. Depois que a gente colocou aqui o rabinho, ó, bem fofinha essa costura, ó, como ficou bonitinho aqui. Bom, gente, ó, pra costurar aqui as 2 patinhas, a gente não vai colocar muito aqui embaixo, ó. Aqui tá essa localização aqui, ó, esse centrinho aqui. Assim como a gente fez aqui, ó, tem do lado de cá. Então, a gente vai vir aqui, ó, com uma patinha aqui, ó, essa que a gente tem o fio, ó. Vou prender já aqui, ó, tá? E vou costurar aqui, ó. Peraí que tem uma sobrinha de fibra aqui que vai me atrapalhar essa costura. Ó. Prendi aqui. Aí, eu me baseio do mesmo jeitinho, ó. Só que aqui a gente não vai costurar em torno porque são 2. Então, a gente vai colocar uma. Só não pule os pontos, porque senão a sua costura realmente fica torta. Tá? Se tem 8 pontos aqui, faça costura, né? Os 8. Aí, você vem aqui, ó, nessa direção aqui. Do jeitinho que eu posicionei o braço, tá?
Aqui tá o rabinho, se você tiver dúvida, ó, aqui tá o rabinho. Peraí. E aqui tá um bracinho e a gente vai colocar o outro aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu acabar de costurar este aqui. Aí, pra reforçar bem, eu venho naquele primeiro lá, ó. Ó, e tinha até fios também sobrando, ó, que eu poderia usar para aquele outro bracinho que tá sem sobra de fio, mas eu vou usar esse mesmo aqui, ó. Bom, ó, depois de terminar aqui, ó, eu saí na mesma direção aqui, pra gente não errar, ó. Aqui tá aquele centrinho, né? E aqui, ó, na mesma altura e mesma direção de onde eu costurei o outro bracinho. Venho aqui, pego aquele que a gente deixou, né, sem fio, né, sem sobra de fio, e vamos iniciar aqui, ó, a costura. Posicione primeiro, tá, gente, ó. Aí, uma parte aqui no corpinho, no bracinho, na patinha, e uma no corpinho. E aí, é bom que você já tem um costurado, ó. Você vai fazendo o mesmo aqui com o outro. Você vai vendo, opa, a posição aqui. Ó. E vai costurando. Às vezes, você já vai colocando aqui assim do ladinho, ó, pra você ver. Tá? Mas quando você tem o outro aqui, né, que a gente chama de espelho, um do lado do outro, fica bem mais fácil. Ó, cuidado pra não pular aquela costura bem pequenininha lá do acabamento. Ó, aí vem aqui em cima e olha, ó, como tá o outro, tá mais pra cima. Então, eu vou pegar esse pontinho daqui. Aí, é um no corpinho, um na patinha. E vou fazendo, ó, vou analisando aqui. Puxo, né, pra ficar bem costuradinho. Ó. E aí, assim, eu costuro aqui, ó, finalizo a costura desse, tá? Aqui em torno, e aí eu volto com vocês que a gente vai costurar a cabeça. Bom, aí aqui, ó, gente, a gente já faz esse acabamento aqui, ó, pra não ficar tanto fio aqui em cima, porque aqui a gente vai costurar a cabeça. Então, dei 3 nozinhos aqui, e vou cortar esse fio pra não me atrapalhar aqui, ó. Aí, escondo, né, um nozinho lá pra dentro. E aí, sim, a gente vai costurar aqui, ó. Aí, como é que você vai posicionar? Aqui já tem as 2 patinhas que a gente costurou, ó. Você vai vir aqui, ó, na direção aqui de cima das patinhas, ó. Posicionar de lado, quase que caindo, mas nem muito pra cá, nem muito pra cá, ó. Aí, se você quiser, te aconselho até colocar uma agulha ou um alfinetinho, ó. E a costura é uma costura simples, igual que a gente fez aqui no rabinho, tá? Não tem nenhum detalhe diferente da costura, não. A cabeça só realmente precisa estar bem posicionada aqui, ó, pertinho das patinhas, mas não deve costurar na patinha, e sim no corpo, tá bom? E aí, antes de finalizar a costura, preencha com o restante de fibra, porque eu tirei aqui uma parte para não atrapalhar na costura, tá? Bom, gente, uma volta aqui, ó, cabecinha costurada, ó, caidinha assim de lado. Agora, a gente vai posicionar aqui, ó, as orelhinhas. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem um meio aqui, né, ó, da parte de cima aqui da cabeça. Você vai vir, ó, se preferir, você pode alfinetar. E fica também, ó, mais fácil, tá? Muitas pessoas não gostam de alfinetar, eu, sinceramente, gosto.
E aí, quando você estiver costurando, antes de finalizar a costura, não esquece de colocar um pouquinho de fibra. Ó, aí a gente vem aqui do outro lado e posiciona a outra. Ó, deixando, tá? Um espacinho aqui no meio, ó, entre as duas orelhinhas, tá bom? Cuidado para não costurar muito pra frente, veja aí. Se você olhar aqui, ó, ela tem que estar centralizada, ó, parece que tá vindo um pouco mais aqui pra frente. A gente posicionou um pouquinho aqui, ó. Ó, assim, tá? Ó. Aí, agora, façam a costura aqui e antes de finalizar a costura, que é do mesmo jeitinho que a gente fez aqui a cabeça, coloque um pouquinho de fibra no final, quando vocês estiverem finalizando a costura de cada orelhinha. Bom, e aí depois de costurar as orelhinhas aqui, a gente vai posicionar as perninhas, ó. Só mostrar pra vocês essas outras aqui, ó. Aí você aperta um pouquinho o gatinho pra que ele fique deitadinho assim, ó. Se ele tiver muito rechonchudinho, ele vai ficar virando. Aí, você aperta ele na posição que você vai querer costurar as patinhas, ó, essas outras. E aí, é só você vir posicionar aqui, ó, assim, ó, de ladinho essas patas, ó. Tá? Bem aqui na beiradinha mesmo, você não vai costurar ela de lá embaixo no meio do corpo, não, ó. É bem aqui na beiradinha mesmo, tá? Uma do ladinho assim da outra, ó. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês aqui embaixo. Só pôr um alfinetinho e um alfinetinho aqui na outra. Ó, não vou poder abaixar aqui direitinho porque tá com alfinete, tá? Aqui, ó. Mas é uma assim, ó, do ladinho da outra. Aí, se você quiser que elas fiquem assim, ó, de lado também, ó, pra não ficar reta, virada pra cá, ó, pode costurar assim de ladinho, assim como eu fiz essa, ó. Tá bom? Então, costurem aí as patinhas. Aqui, costura simples. E aí, a gente volta pra preencher aqui o rostinho. Bom, gente, ó, patinhas costuradinhas aqui. Agora, nós vamos vir, ó, e colar aqui, ó, no centrinho aqui do rosto, para que a gente borde os olhinhos de uma maneira mais harmônica. Não fique tortinho, tá? Então, vamos passar a colinha aqui atrás, ó. Opa, saiu muita cola, meu Deus. Ó. Aí, você centraliza aí o rostinho direitinho, tá? Vê aqui, ó, 2 dedinhos pra cá, 2 dedinhos pra cá, em direção também a esse meio aqui, ó. Que aí a gente sabe que tá na posição certa. E aí, eu te aconselho, né, a colocar alfinetinhos aí pra firmar essa cola. Tá? Bom, gente, aí pra bordar o olhinho, ó, já peguei o fio preto aqui. Vou entrar em uma parte aqui do rosto, lembrando que esse focinho tá centralizado aqui. O olhinho, ó, a gente também vai começar, olha esse aqui, ó. Aqui na direção do focinho, ó. Só que a gente vai pegar 3 pontos, tá? 4, no caso. 1, 2, 3, 4. Pegamos os 4, deixamos um fio aqui pra depois arrematar, tá? E aí, aqui, ó, a gente pega... Ó. Opa, 3 aqui, ó. 3 pontinhos. A gente entrou aqui no quarto e agora a gente volta aqui, ó, pula 1 e faz 3. E sai aqui no mesmo local, ou você já pode sair aqui direto, ó. A gente tá falando de 3 pontos, a gente vem no meio desse aqui, ó. No meio desses 3 aqui, só que vindo na direção um pouquinho pra baixo. Ó.
Aí, antes da gente puxar, a gente vai passar o fio aqui por dentro, ó. Aí, agora a gente puxa. Aí, ele fica assim, ó, caidinho. Tá? Ó. Aí, a gente passa no mesmo local aqui, ó. De onde saiu, né? De onde a gente entrou. E volta lá no local, ó, que a gente entrou com fio. Que no início eram 4 pontos, né? Ó, a gente vem aqui. Aí, vindo aqui, ó, no mesmo local, a gente sai aqui, ó. Opa! Deixa eu mostrar melhor aqui. Ó, aqui tá esse fio que é o fio do início. A gente sai aqui, ó, viradinho de lado. E a gente volta nesse outro ponto aqui, ó. Vira de ladinho também. Volta aqui. Ó. E vai lá pro outro lado, ó. Fazendo. Ó. Tá vendo aqui como ficou? Ó. Tá? Aí, a gente pega aqui, ó, 3, ó. 1, 2, 3. No meio desses 3, a gente sai aqui. Com fio. Antes de fechar aqui, ó, de puxar tudo, a gente passa, ó, a gente tá aqui, a gente agora passa a agulha aqui por baixo. E puxa, ó. Aí, fez o olhinho fechadinho, ó. Igual do outro lado. Aí, você vem aqui no mesmo local, ó. E agora, pula um aqui, ó, faz um vazio aqui. Aí, esse um vazio você faz aqui pro ladinho. E volta lá. E pula um aqui pro ladinho também. Só que aí, você volta aqui, ó. E passa um pontinho aqui por cima. E sai lá de onde a gente iniciou todo esse processo. Só tente sair no mesmo local para que você possa amarrar o fio. Ó. E não ter defeitos. Tá? Ó. Aí, agora a gente dá um nozinho aqui. Um outro nozinho. E coloca esse acabamento aqui pra dentro. Tá, ó. Pronto. Só cuidado pra não esconder todo esse fio aqui que a gente costurou, ó. Que como é um fio fininho de bordar, pode ser que ele se esconda um pouquinho quando a gente puxa. Tá? E assim fica bordadinho o olhinho aqui do soninho, o olhinho fechadinho. Agora, a gente vai bordar essa bochechinha aqui, ó. Vocês viram a direção que ela tá aqui, ó? A gente vai bordar abaixo ali, ó, dos 2 tracinhos dos cílios, tá? Nessa direção aqui, ó. Uma carreira abaixo, tá? Ó, a gente vai vir aqui, vai pegar esses 2 pontinhos aqui. Ó. Vamos passar o fio uma vez. Aí, deixa sempre um pouquinho depois para fazer o acabamento. Aí, fez uma volta, ó, e faz mais uma. Tá? Ó, sem repuxar. Aí, agora, você vai com essa agulha e o fio lá do outro lado, na mesma direção, né? Uma carreira abaixo aqui, onde a gente fez esse bordadinho de 2 pontinhos aqui dos cílios. E faz 2 aqui, ó, pra bochechinha. Aí, volta lá onde a gente iniciou. E faz o acabamento. Que é amarrar esses 2 fios aqui. Cuidado antes de você amarrar, ó,
Puxa só um pouquinho para ficar bem fofinho assim, ó. Não ficar repuxado, não ficar apertando o ponto para dentro, senão não fica bonitinho. E aí agora você amarra. Eu tô ensinando de uma maneira, gente, muito rapidinho aqui, para vocês verem que não é nada demais. Minha mão tava cheia de cola. Não é nada demais fazer um bordado. É sim a prática, né? Ó. E aí agora a gente esconde esse fiozinho aqui pra dentro. Ó. E aí depois ajeita aqui pra ficar altinho assim, bonitinho, ó. Tá? Só que aqui, se vocês forem ver, ó, tem 3 pontos aqui, e aqui parece que tem 2, mas tem 3, tá? Ó, deixa eu tirar aqui o alfinetinho, ó. Pra gente ver aqui direitinho, ó. Aqui também tem 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Pronto. Feito isso, a gente agora vai fazer aquele bordadinho lá das patinhas. Que é muito fácil, gente. Ó, vou fazer esse primeiro aqui. A gente vai entrar aqui, ó. A gente vai fazer 3 garras, tá? A gente vai entrar aqui com fio preto. Vou entrar com ele aqui de uma outra parte aqui por baixo, ó. E vou sair com ele aqui no anel, no buraquinho aqui do anel mágico que a gente fez. Aí, vocês olhem bem a posição que tá o bracinho e a gente vai fazer, ó. Uma riguinha aqui, né? Um pontinho aqui. Aí, eu pulo um ponto, ó. Aí, venho aqui. E venho pro outro pontinho aqui do lado, ó. E faço mais um. E já saio com o meu fio lá onde eu entrei com o fio preto. Ó. É isso aqui, gente. Nada mais. Aí, você pode fazer maiorzinho, ó. Como eu fiz aqui. Ou você pode fazer menorzinho, como tá aqui. Aqui no início, ó. Eu fiz até aqui em cima. Mas você pode fazer menorzinho também. Aí, é só encontrar os fios aqui. Ó, amarrar. E repetir o mesmo processo em todas as patinhas. Aí, esconde o fio aqui. Ó. E aí, você vai repetir esse processo em todas as patinhas aqui, tá? Bom, gente, bordei aqui as patinhas, ó. Gatinho finalizado. Vamos pegar a almofadinha que eu ensinei na live aqui, ó. Vou apoiar o gatinho. E como esta almofadinha inicial eu fiz rosa e fiz o cachecol rosinha, para esse aqui, para combinar com a almofadinha, eu fiz um cachecolzinho azul, ó. E aí, é só a gente fazer a volta aqui, ó. No pescocinho do gatinho. Olhem que fofurinha, gente, ó. Essas lindezinhas aqui, meu Deus do céu. Ai, gente, eu não aguento não, ó. E aí, vocês podem fazer, gente, a mesma receita com outras agulhas, outros fios, né? Que aí vocês vão fazer as peças maiores, ó. Tá? Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham curtido tanto a aula aqui da nossa almofadinha, né? Que é um donuts, porém, eu ensinei aqui esse bordadinho. Como eu espero que vocês gostem da aula do gatinho que a gente acabou de fazer aqui juntinhos. Então, mais uma vez, eu aproveito e peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu comentário. Se teve alguma dúvida, deixa aqui escrito para mim, tá? E não esquece, se você ainda não é inscrito, assina o sininho lá, se inscreve, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!